Eu ousei dar um título para essa palavra que chama A Prova do Meu Amor a Deus. Como que eu digo a Ele com as minhas ações e atitudes que de fato e na literalidade o amo. Evangelho de João, capítulo 14. Mas eu sei que assim como nós aqui em Família de Deus, você que se achega a essa transmissão, posteriormente vai estar assistindo esse vídeo, ama as Sagradas Escrituras assim como nós amamos e a adoramos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15, Evangelho de João, capítulo 14. O versículo é o de número 15. Amém? Glória a Deus. E a palavra do eterno Deus, nosso Pai, ela diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhes Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Senhor, essas são as Sagradas Escrituras, a Tua palavra, o alimento, o pão da vida, o que foi separado para nós, por mais essa manhã de domingo. Permita-nos nos alimentar, sermos alimentados, nutridos das verdades eternas do reino de Deus. Aqui, fisicamente, onde nos reunimos no Teu santo e maravilhoso nome, e virtualmente, por meio desse veículo de comunicação, através dessa transmissão, toda a vida que se chega a nós agora e posteriormente, permita-nos, Pai, sermos alimentados e nutridos das verdades eternas do reino de Deus. Que a palavra do Senhor dê frutos, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão, porque Teu é o reino, o poder é Seu e a glória é toda sua. E nós oramos agradecidos e Te engrandecendo, no lindo, no poderoso, no mais chique, o nome santo de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Coloque os seus olhos, e é literal, coloque os seus olhos no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa semana eu estava, como todos os dias eu busco as Sagradas Escrituras,
as verdades eternas, e eu procuro literalmente lê-las todos os dias, e te aconselho a fazer a mesma coisa. Porque aqui nesse versículo ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqui no literal grego, uma das suas traduções é o experimenta. A palavra do Senhor diz que esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que essa palavra está falando conosco? Que aquele que guarda, que experimenta os meus mandamentos, as verdades eternas, a palavra do Senhor, esse é o que ama o Senhor. Não escrevi a Bíblia, tá? Ela foi escrita lá há mais de 3.000 anos atrás. E aqui, Jesus está falando que quem o ama será amado pelo Pai. E Jesus virá e se manifestará. E essa semana eu estava conversando lá em casa e me lembrando do período pré-revelação no meu coração a respeito de Jesus Cristo, da minha pré-conversão. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, uma Bíblia católica, que até 2014 eu vinha com ela aqui, e por meio dela me alimentava. E quando eu era oprimido e sentia algo ruim sobre a minha vida e eu não dava conta, depois de orar, depois de fazer tudo quanto é tipo de oração, eu pegava essa Bíblia, eu sentava na beirada da minha cama e eu lia, sem o menor entendimento daquilo que estava lendo. Eu tinha uma noção, eu fiz catecismo, as primeiras sementes do Evangelho foram dadas a mim pelos meus pais, e fui conduzido em todo o processo. Mas eu havia abandonado o Senhor há muito tempo. E em 2012 eu sempre carreguei essa Bíblia por onde eu caminhei. Saí do interior do Paraná, de Campina da Lagoa, fui para Curitiba, no meio da minha bagagem estava lá a Bíblia, que por mais de anos nunca havia sido lida. Fui para Londrina estudar, Bíblia lá. De Londrina para cá, veio a amada Bíblia comigo. Constituí família, mulher mais linda sobre a face da terra, separada para mim, está aqui, conheci aqui em Belo Horizonte, se cumpriu na minha vida o que está lá em Atos 17, versículo 26. Que ele determinou os limites da nossa habitação, e no 27 diz para que o buscássemos. E durante esse período de assolação, de dificuldade, de conduta da minha vida, dificuldade de relacionamento familiar e mais um monte de coisa, eu comecei a ler as Escrituras. Voltei para elas, na minha Bíblia que eu ganhei no período de catecismo, e eu fiz catecismo, primeira comunhão, crisma, fiz tudo, passei por tudo, uma bênção. E voltei a ler porque o que eu orava não tinha resultado, porque eu não sabia orar. E o que está escrito aqui no versículo 21, lembrei que foi manifesto na minha vida. E eu comecei a experimentar novamente, porque guardar aqui no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, no literal grego, um dos seus significados é experimenta. Voltei a experimentar, a buscar. O que está escrito aqui, na parte B do versículo, né?
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os experimenta, os busca, esse é quem me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Lembro, em dificuldades de relacionamento, eu e a minha esposa, vendo os resultados da minha leitura, porque só depois de eu ler 1, 2, 3 páginas, aquela opressão, aquele sentimento ruim ia embora. Me enfiei para dentro das Sagradas Escrituras de uma forma que nunca mais saí, e eu glorifico o nome do Senhor, porque eu nunca mais consegui sair, porque Ele se manifestou a mim. E aqui, assim como no versículo 21, no 23, a palavra diz: se alguém me amar, guardará, experimentará, tomará para si a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para Ele e nele faremos morada. Mas o que é mais impactante, revelador, está aqui no versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A ausência do amor a Deus está no simples fato da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não serem interessantes para mim, para você que está aí do outro lado, nas nossas vidas. Porque o Senhor nos chama a um relacionamento. Eu não sei você, mas eu saio para trabalhar de manhã cedo, eu saio 6 horas da manhã, eu acordo às 5, e anseio, eu tenho expectativas em voltar para casa e continuar o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, com as minhas filhas, e esse relacionamento, ele é diário, alimentado todos os dias. Eu gosto de ir com ela na padaria, que é 50 metros da minha casa. Eu gosto de estar o tempo todo. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Não tem diferença, porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou no 3º dia, teve o seu corpo glorificado, subiu aos céus nessa mesma forma que você tem, olhos, boca, nariz, cabelos. Ele era Deus glorificado, não sei qual a forma que Ele tinha lá, mas quando Ele desceu e nasceu do ventre de Maria, se permitiu ser alterado para sempre, para que eu e você o buscássemos e fôssemos resgatados, e por meio da aceitação, do reconhecimento dessa obra redentora e maravilhosa que Ele fez naquela cruz, a paga do meu e do seu pecado, porque Ele viveu sobre a face da terra sem pecado, nós pudéssemos ser resgatados da nossa maneira pecaminosa de viver. E aqui o que essa palavra fala é que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os experimenta, os busca, esse é o que me ama. Então, quando nós buscamos as Sagradas Escrituras, nós escrevemos lá no reino espiritual, no 3º céu. Para que você tenha um entendimento, nós vivemos no 1º céu. O 2º céu é o lugar onde vivem principados e potestades da maldade, dos reinos do inferno. Eles foram lançados aqui para a terra. Existem classes de demônios que caminham aqui sobre a face da terra. Existem classes de demônios que vivem nas regiões celestiais. Depois, se você tiver curiosidade, leia Daniel, capítulo 10. Traz um entendimento. Então, para que nós pudéssemos ser guardados, Ele pagou o preço. Fato é a ceia.
é um memorial, um ato de lembrança, de memória, para que não venhamos esquecer, para que não venhamos negligenciar o que Deus, o Pai, fez pela minha, pela sua, pelas nossas vidas. O plano do Criador para a sua criação, porque sabia, conhecia e conhece o nosso coração. Mas aqui a palavra fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar, no grego, a palavra se chama tereu. Seu significado é atender cuidadosamente. Aquele que tem os meus mandamentos e atende cuidadosamente. O outro significado é tomar conta de. Aquele que tem os meus mandamentos e toma conta. Observar também é um dos significados de guardar. Experimentar algo também é um dos significados de guardar. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos, observa, experimenta. Guarda. Esse é o que me ama. Verbalizar. Claro, as palavras têm poder, mas elas só fazem sentido quando ações e atitudes são feitas, ações estas e atitudes estas que correspondem àquilo que sai da nossa boca. Isso, de fato, representa, expõe e leva vida. E a palavra é poderosa. Ela é capaz de limpar nos lavar, nos purificar por dentro, nos libertar de julgo, de pecado, de escravidão das trevas. Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 3, a palavra do eterno Deus diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Os resultados da leitura, da busca das Escrituras, da expressão do nosso, do meu e do seu amor por Ele, Deus, por Jesus Cristo, é uma limpeza e uma libertação na nossa alma que acontece conforme a busca que nós fazemos nas Escrituras. Tem um meme na internet que é muito chique. Coloquei no grupo lá de casa. Tem uma pessoa ajoelhada, com as mãos juntas, olhando para cima, Deus fala comigo. E uma outra figura, botando as mãozinhas assim, apontando para a Bíblia, né, fazendo. Ele quer falar com você. Aliás, ele anseia ter um relacionamento conosco. A palavra tem o poder de limpeza. É um tempo que o Senhor nos chamou a batalhar, combater o bom combate. Mas nós precisamos estar limpos e ouvir o que os céus têm para falar conosco. Nós precisamos de fato, esse é um tempo de oração, de buscar a face do nosso Criador.
E ore, porque aqui em Família de Deus nós estamos empenhados em estar orando diariamente. Nós temos um grupo para orar por um irmão querido que está fazendo uma falta gigante nesse lugar, que está acometido pela Covid-19, e todos os dias nós estamos orando pela vida dele. Mas não adianta só abrir a boca e buscar o Criador, precisamos ouvir o que ele tem a dizer sobre nós, a respeito das nossas vidas. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor diz assim, ó. Aqui em Hebreus 4:12, essa palavra, ela externa, traz às nossas vistas as intenções, né, e os desejos do nosso coração. E a palavra, ela tem esse poder, a Bíblia tem esse poder. E a palavra do Senhor diz assim em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra, ela julga, coloca diante dos seus olhos, do seu entendimento, a verdade, as verdades dos seus pensamentos e as verdades das intenções, as intenções reais do seu coração, para que você tome as decisões do caminho a qual você tem escolhido para a sua vida. Querido, é um tempo de oração, de fato, e nós temos buscado, mas não tem oração sem palavras. O Provérbios 28, o versículo 9, ele fala assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Então, se na sua mente veio aquele pensamento, não, eu só quero orar. Balela. Oração não caminha sem palavra. Oração não caminha sem palavra. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações, elas são detestáveis. Eu não preciso te explicar o que é detestável, né? Eu acho que está bem claro. E esse é o tempo em que nós temos sido acometidos por uma pandemia global sobre a face dessa terra. E isso é um fato. Se você buscar as verdades eternas do reino de Deus, você vai descobrir. Eu levei um susto essa semana, lendo Apocalipse. Você vai descobrir que tempo você, eu, esse planeta chamado Terra está vivendo. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. É claro que nós vamos ler a partir do 7, porque eu sei que assim como nós aqui, você ama as Sagradas Escrituras. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 10, mas para contextualizar, leremos a partir do 7. E a palavra do Eterno, ela diz assim, ó: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras,
diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Todo o mundo. Todo. Você conhece algum lugar sobre a face da terra que não foi assolado pela pandemia? E a parte B desse versículo é o mais profundo, porque diz assim, para provar os que habitam sobre a terra. Se você ver os noticiários, tanto comuns ou os científicos, você vai ver de fato e concluir que não existe grupo de risco. Os velhos, pessoas mais idosas saem curados dos hospitais, jovens, o Senhor os recolhe. Estava conversando com a minha irmã essa semana, ela mora no estado de São Paulo. Uma criança de 13 anos, o Senhor recolheu para si com Covid-19. 13 anos. Minha filha caçula tem 17. Para provar os que habitam sobre a terra. E nós vivemos esse tempo que alguns são assintomáticos. E os assintomáticos também estão sendo provados. Porque os seus corações estão sendo provados se estão tomando o devido cuidado, porque precisam amar o próximo como a si próprios. Não é porque você ainda não foi acometido pela Covid-19 que o seu pensamento pode vagar, isso não me pega mais, vou caminhar. E o seu próximo? De fato, você pode ser assintomático, para provar os que habitam sobre a terra. Eclesiastes, eu tenho anotado aqui, mas não vou buscar. A palavra do Senhor fala assim, é tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Mas o que essa palavra fala aqui, para provar os habitantes, para provar os que habitam sobre a face da terra, esse é um tempo estabelecido por Deus, para que o seu coração, aquilo que nós somos, seja externado, seja lido por nós mesmos. E no dia da volta de Jesus, e volta quando eu digo, não é o dia que ele vai voltar, porque amanhã eu posso não estar aqui, e para mim, se eu for recolhido aos céus, para mim esse é o dia do encontro. Para provar os que habitam sobre a terra, provar se de fato há amor ao próximo. E esse é o tempo de caminharmos com cuidado. Não tem nada mais difícil para mim sobre a face da terra do que olhar para essa igreja e ver essa quantidade mínima de pessoas aqui. Mas esse é o tempo que o Senhor fez e assim precisa ser. Porque igreja, eclésia,
são grupo, reuniões de pessoas chamadas para fora dos seus lares. Só que precisamos caminhar em sabedoria, discernindo, porque os tempos são maus. E se você prestar atenção aqui no versículo, na parte A do versículo 10 de Apocalipse 3, visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também te guardarei. Ah, tá, então se eu leio a Bíblia desesperadamente, um guarda-chuva de Deus sobre a minha vida e nada vai. Na verdade, querido, você vai ouvir a voz do seu Criador e vai conseguir caminhar sobre a face da terra, se desviando, se guardando, sendo guardado de todo o mal. É assim que funciona. Você busca, nós adoramos a um Deus recíproco, que quando buscamos a Ele de todo o coração, Ele se deixa ser achado por nós. No início da pandemia, eu trouxe uma palavra para a igreja, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que João fala assim, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O primeiro, há uma saudação aqui da parte daquele que é, que era e que há de vir. Depois vem a saudação do Espírito Santo. E depois Jesus Cristo sauda a igreja. E no versículo 8, a palavra fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. É o mesmo que se manifesta saudando aqui, no versículo 4, diz no versículo 8 que eu sou o ômega. Se você parar para analisar as escrituras, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros. Essa graça e essa paz a vós outros, a nós, é dada primeiramente aqui da parte do Pai. Depois vem dos 7 espíritos, Espírito Santo, sua septiforma, e em terceiro, Jesus. E lá no início da pandemia, eu já havia entregado à igreja. Esse é o tempo que papai desce, está caminhando sobre a face dessa terra. Papai está caminhando sobre a face dessa terra. Capítulo 4 de Apocalipse, estava lendo essa semana, né? E ele começa no versículo 1 dizendo, depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta nos céus. A primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas vão acontecer. Esse é o tempo que, e aqui se a gente caminhar em Apocalipse 5, 6, fala dos 7 selos no 6, né, dos 7 cavaleiros do Apocalipse, não vou entrar nisso. Mas esse é um tempo a qual a pandemia,
o que está acontecendo sobre a face dessa terra é para provar, aliás, os que habitam nela. Por isso, igreja, eclésia amada de Jesus Cristo, vou voltar aqui em João. E o título da palavra de hoje, a prova do meu amor a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O cristianismo, ele não somente é feito por meio de palavras verbalizadas ou escritas de conhecimento intelectual. É necessário que haja ações, atitudes da nossa parte, que vão testificar no terceiro céu e fazer com que a manifestação de cima desça e aqui nos conduza, nos coloque no reino de Deus. E esse, de fato, é um tempo de orarmos, mas é um tempo de buscar as Sagradas Escrituras, de buscar a face do nosso Criador. E para buscar, para orar, para clamar, nós literalmente precisamos diariamente sermos alimentados e manutenir, ou seja, alimentar o nosso relacionamento, o relacionamento que precisamos ter com Deus. Porque diariamente, eu que sou casado, eu procuro e busco fazer aquilo que agrada a minha esposa, porque a Bíblia fala, ao casado, busque agradar a sua esposa. Eu tento. Não é sempre que eu consigo, mas a minha vida eu a conduzo dessa forma e diariamente me relacionando. Não achemos nós que Deus está lá no terceiro céu, distante. Vou encerrar lendo. Eu sei que você é doido com as Sagradas Escrituras, assim como nós, né? Atos 17, eu sou doido com essa palavra, com essa passagem. E Atos 17, 24 ao 30. A palavra do Senhor diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
não sei se você percebeu, mas aqui, na parte B do versículo 25, a palavra diz que Deus dá a todos a vida, a respiração, que é aqueles que estão nos leitos de hospitais acometidos pela Covid-19, estão lutando para terem de volta o direito de respirar, a oportunidade. Aqui a palavra fala que Deus dá a todos a vida. E essa é a palavra do Eterno para nós hoje. E medita aí no 27, porque tem um objetivo pelo qual Deus faz todas essas coisas. No 27, ele diz que ele fez isso para que o buscassem e talvez, procurando, pudéssemos achá-lo, ainda que não está longe de cada um de nós. Na verdade, Deus está colado, Ele está na sua cola, está na minha, está na sua, mas você, nós precisamos, como diz aqui no João 14, guardar, buscar a sua palavra.